avanço das regiões no Plano São Paulo do governo do estado e flexibilizações, a reabertura tem sido permitida. E um dos assuntos de dúvidas e debate realmente em relação principalmente aos condomínios são das áreas comuns. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa por Skype com o advogado Júlio Ballerini. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da VTV. Alguns condomínios já estão entrando num consenso o que deve permanecer fechado, o que pode ser reaberto, principalmente quando a gente fala em áreas comuns? Boa noite, Luciana. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. E realmente a população fica na dúvida, porque quando você vai no Código Civil, pelo artigo 1331, da porta para dentro, teoricamente, o proprietário faz o que é da sua vontade, pois é a sua casa. Até garantido pela Constituição, mas da porta para fora nós temos as chamadas áreas comuns, e nas áreas comuns, aquele que propiciar a propagação de um vírus se sujeita até mesmo a crime de propagação de contágio, do artigo 268 do Código Penal. Então, nenhum condômino pode expor a incolumidade dos outros. As medidas de segurança devem ser previamente ajustadas. Eu recomendaria, como especialista, que houvesse uma reunião, uma assembleia de condomínio, que o síndico, em comum acordo com os condôminos, fizesse uma carta de intenções, tá? Com regras para permitir o que pode e o que não pode fazer nesse retorno gradual. Seria o ideal, porque houve uma lei provisória, a Lei 14.010, que permitia amplos poderes ao síndico. Mas o presidente da República, ele vetou os poderes do síndico. Então, seria conveniente que o síndico se resguardasse e fizesse essa votação em assembleia, para ficar uma coisa melhor definida, né? O síndico não pode se descuidar, por exemplo, da higiene. Se o condomínio tiver uma academiazinha de musculação, essa higiene deve ser muito bem garantida, deve ter filme nos aparelhos para ser trocado a cada vez que alguém for fazer a utilização. Cautelas básicas do dia a dia para evitar propagação. Senão alguém pode se contaminar e se ficar provado que foi contaminado no condomínio, o condomínio poderá ser responsabilizado. Agora, doutor, de alguma forma, os moradores também têm suas responsabilidades? Por exemplo, o senhor falou do uso da academia. É claro que o prédio tem uma equipe de limpeza, mas o condomínio ele pode especificar algumas regras. Usou o aparelho, você tem que higienizar. Foi em alguma outra área comum, você também tem que cuidar da limpeza. Isso pode acontecer? É óbvio, todo aquele que causa um dano no direito brasileiro, ele tem o dever de indenizar. Então, todo mundo está preparado, todo mundo. Houve uma ampla divulgação de tudo aquilo que pode e não pode ser feito no período de pandemia. Então, as pessoas sabem o que podem, o que devem e o que não devem fazer. Agora, então, uma pessoa... E a gente tem até, por exemplo, exemplos mais complicados. Uma piscina, uma quadra esportiva, um salão de festa. Em que momento será que isso já pode ser reaberto e as pessoas passarem a utilizar de novo? Olha, veja bem, salão de festa. Salão de festa é uma coisa mais complicada, porque você teria que garantir, por exemplo, que as pessoas não ficassem a mais de 1 metro uma das outras. Como é que você vai fazer uma festa e garantir o isolamento da população? Eu acho que talvez ainda não fosse o momento de liberação de um salão de festas. Cada qual que faça a festa na sua casa dentro da medida da compreensão dos seus parentes, da medida que acha que deva ou não deva expor os seus parentes a risco. Por exemplo, aqui na minha casa nós não fazemos isso ainda, né? Cada qual com a sua consciência. Eu acho que o condomínio ainda não deve liberar salão de festas. Em relação até ao uso de máscaras, por exemplo, o condomínio ele pode exigir esse uso interno nas áreas, quando você vai pegar o elevador, passar no corredor, pode fazer essa exigência? Sim, eu entendo que o condomínio deveria fazer uma assembleia e votar regras claras, para que não haja questionamentos. Mas eu entendo que o síndico ele tem poder, sim,
para nas áreas comuns exigir o uso de máscaras. Né? É direito de algum condômino que exigir que não seja exposto ao risco de contaminação. Pelo menos nas áreas, vamos deixar isso bem claro, nas áreas do estado em que ainda estejamos no laranja, estejamos no vermelho, né? É óbvio que cidades que não têm risco nenhum, que têm um baixo número de casos, isto ainda não chega nesse ponto. Mas é por isso que é importante que os condomínios baixem as suas regras, façam as suas assembleias e coloquem isso nas suas atas. E nessas assembleias eles também podem definir algum tipo de multa para quem desrespeitar? Certamente. O condomínio ele é um contrato, né? Ele tem uma convenção, ele tem esse valor contratual. O que eles ajustarem lá terá força, o que a gente brinca, né? Tem força de lei entre os condôminos. Então, se eles ajustarem que será conduta antissocial, não usar máscara, expor os outros à contaminação, haverá incidência da multa. Isso terá validade legal. Por isso que é importante que se faça a convenção, se faça a assembleia, se faça esse ajuste prévio, porque aí fica inquestionável, aí não tem o risco de uma judicialização maior. Então, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima noite para o senhor, doutor. Ótima noite. Muito obrigado pelo convite. Abraço.